Eu convido os amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Vamos ler dos versículos 28 ao versículo de número 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao versículo de número 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Até aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti pertence o reino, o poder e a glória, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos no Teu nome, para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê sabedoria e conhecimento no entendimento da Tua palavra, Pai. E que essa palavra seja edificadora para as nossas vidas, Senhor. Que possamos cada vez mais levar uma vida de obediência, na certeza, Senhor. Que aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em consonância contigo, Pai, tenham a vitória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desses textos que nós acabamos de ler, falar do seguinte tema: o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. O jugo era uma opressão, era uma sobrecarga muito grande colocada nas pessoas. Mas Jesus, o Salvador, nós sabemos que Ele não tolera o pecado. Jesus, Ele ama o pecador e abomina o pecado. Nós sabemos que todos nós, mesmo depois de convertidos, depois que recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso espírito humano recebe o Espírito de Deus dentro de nós continuamos pecadores. A diferença fundamental de quem é convertido e de quem não é convertido é que o pecado do convertido é acidental. Ele não é intencional. Jesus, ele nos oferece o seu amor e perdoa-nos quando nós nos arrependemos. Nós sabemos que tem três coisas fundamentais para a nossa caminhada de fé. O primeiro ponto é reconhecer que somos pecadores. Isso é fundamental. O segundo ponto é o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero que devemos fazer de tudo aquilo que nós fizemos que não agradou ao nosso Deus, contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus lá no Sermão do Monte diz: bem-aventurados que choram. Esse choro que Jesus fala no Sermão do Monte é o choro de arrependimento. Aquilo que fizemos que não agradou a Deus. O terceiro ponto é que nós devemos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Sabemos que Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação, como a causa da nossa salvação. Através de Jesus nós fomos libertos dos nossos pecados. Através de Jesus nós temos a condição de vida eterna. Se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos essa condição de vida eterna. Estaremos todos nós
condenado à morte eterna. Mas tudo que vem de Deus é leve, é simples, é natural. Nada é forçado quando vem de Deus. Traz paz para a gente. Nosso coração fica tranquilo, a nossa alma se aquieta. Mas o que Jesus está falando aqui diz respeito ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Nós sabemos que os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá judaica, que é o Pentateuco, ele contém a lei de Moisés. E essa lei de Moisés, ela contém, se você compilar os 5 primeiros capítulos da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, vamos ver que tem 613 mandamentos que devem ser seguidos naquela ocasião. E que os rabinos, os estudiosos, eles estudavam essas leis, esses mandamentos, para aplicar perante o seu povo. Eles interpretavam e ensinavam essas leis para que o povo judeu praticasse. Mas sabemos que eles tinham um objetivo, que era ter aquela vida abundante, com saúde, com alegria e serem felizes. Mas quando Jesus ele disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, isso é possível através de Jesus. Fora de Jesus não há como você ter tudo isso. É difícil seguir, é difícil ser judeu, porque o jugo era pesado, tinha mandamento para tudo, tinha mandamento para como comer, o que comer, como se vestir, tinha uma oferta para cada tipo de pecado, cada pecado tinha uma oferta. Como entrar no templo, quem podia entrar, quem não podia entrar, como usar os recursos financeiros, a quantidade enorme de o que você devia fazer e o que não deveria fazer. Esse jugo era pesado porque era muito mandamento. Mas Jesus disse, olha, me seguir é fácil, porque basta levar os pensamentos para Deus, não tem dia sagrado, não tem lugar sagrado, não tem ritual sagrado, como tem lá no judaísmo. Tinha que ir ao templo 3 vezes, tinha os horários pré-estabelecidos, tinha os equipamentos para entrar no templo. Jesus está dizendo aqui nesse texto, que o meu fardo é leve, porque eu peguei tudo isso, todos esses mandamentos da lei, transformei em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus facilita. Jesus diz, agora o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Você não precisa mais fazer esses rituais todos que vocês estão fazendo. Esses 613 mandamentos que existem na lei judaica. Você não precisa mais fazer isso. Vocês precisam amar a Deus e amar ao próximo. A lei se resume em tudo isso. Amar a Deus e amar ao próximo. 600 anos depois de Jesus, surgiu Maomé, criando o islamismo. Também tem uma série de colocações, um jugo pesado. Porque tem que orar 5 vezes voltado para Meca. Tem todo um ritual, tem todo um horário, tem todo um aparato. Quem já entrou numa mesquita sabe como é. Você não entra numa mesquita de qualquer maneira.
Você tem que ter uma roupa apropriada. Ela já é construída voltada para Meca. E aquelas orações são feitas em cima de um tapete. Tem todo um ritual. Mas Jesus está dizendo agora, em relação ao judaísmo, que nós agora podemos orar em qualquer situação, de joelho, de em pé, até deitado numa cama, se você esquecer de orar antes. Não precisamos de roupas especiais. Podemos orar no templo, na rua, em casa, no quarto, no carro, no avião, no navio, no morro, em qualquer lugar nós podemos orar. Diferentemente daquele ritual que tinha uma obrigação naquele local exato, com a roupa adequada. Jesus está dizendo: o meu fardo é suave, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está tirando esse peso em cima de nós. Seguir a Jesus não tem mais regra, não tem exigência, tudo parece muito fácil. Mas Deus perdoa sempre. Diante dessa compreensão, podemos seguir Jesus de qualquer jeito. Ele não faz exigência para nós, mas isso não é verdade. Nós temos que entender que o jugo é suave, o meu fardo é leve, mas tem exigência sim. Seguir a Jesus é amar a Deus e amar ao próximo, mas tem exigências. Quando aquele jovem rico buscou a Jesus, está no Evangelho de Mateus 19, versículos 16 a 22, ele busca Jesus e ele pergunta para Jesus: o que é que eu faço para obter a salvação? E lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna, a salvação? Respondeu-lhe Jesus: porque ele pergunta acerca do que é bom, bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vejam como é difícil seguir Jesus. Esse jovem, ele buscou Jesus. Ele disse que já obedecia todos aqueles mandamentos. Na verdade, ele não obedecia nem o primeiro. Ele já falhou no primeiro. Qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Do Êxodo, nos 10 mandamentos, qual é o primeiro? Não terá outros deuses diante de mim, Êxodo 20. Aquele homem, aquele jovem rico, ele tinha um Deus. Era o Deus Mamum, Deus era o dinheiro, a riqueza. E ele não quis se desfazer das riquezas que Jesus pediu. Nós temos a certeza que Jesus não queria aquilo dele. Vender tudo e desse. Jesus estava apenas testando aquele homem. Ele disse para Jesus que já obedecia todos os mandamentos, que falta. E na realidade ele não obedecia nem o primeiro. Porque ele tinha um Deus, antes de nosso Deus, do próprio Jesus, era o dinheiro. Eram as riquezas. Ele saiu triste. Porque ele não queria se desfazer das riquezas dele. Veja como tem exigência seguir Jesus. Quando ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas tem exigências. Não é fácil. Jesus fala que amar a Deus e amar ao próximo, fala de amor.
Mas amor não é fácil. Amor, ele tem dor, tem lágrima, tem preocupação. Quem ama cuida, quem ama não maltrata, não inventa mentira sobre o próximo, não persegue o próximo. Tem renúncia, tem doação. No amor não há lei. A lei diz não matarás. Mas difícil é você não ter ódio no coração, conter a inveja, botar outras pessoas contra outras. Não adulterarás. É difícil você tirar a lascívia dos olhos, escravizado pela cobiça e a pornografia. Mas Jesus quer dizer que o nosso jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando conhecemos Jesus, porque há uma transformação de vida quando conhecemos Jesus. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos pessoas diferentes. Tudo muda quando recebemos o Espírito Santo. A diferença não está no mandamento de Jesus. Não, amar a Deus é amar ao próximo. A diferença está quando obedecemos esses mandamentos de Jesus. A diferença está em obedecer. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus, ele nos cura, sara, liberta, nos ensina a se tornar mais leve, a ter um jugo suave e um fardo leve. Andar com Jesus, andar em verdade, sem mentira, sem inveja, sem hipocrisia, sem ingratidão. Mas ninguém consegue isso sozinho. É o Espírito Santo que nós recebemos, que entra no nosso espírito humano, que nos faz perdoar, nos faz melhores. É isso que nos faz grande. O texto começa no versículo 28, dizendo que: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pesadas exigências daqueles mestres da lei cansavam. Jesus está dizendo que cansavam e sobrecarregavam o povo. Eram 613 mandamentos. Jesus quer um descanso, uma renovação espiritual, no sentido presente ou futuro. Ou presente agora, ou no futuro, depois da nossa partida. Venham a mim. É um convite a confiar em Jesus pessoalmente. E não acreditar nos fatos históricos a respeito de Jesus. É um relacionamento pessoal. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, se refere ao contexto imediato, aos oprimidos, por causa do fardo do legalismo judaico, religioso, imposto sobre o povo fariseu, pelo povo fariseu e escribas. Mas a aplicação mais ampla é que Jesus provê descanso para a alma. O descanso eterno a todos que buscam perdão para os seus pecados e a liberdade do fardo legalista esmagador e da culpa de tentar merecer a salvação por meio de boas obras. Mas o Filho de Deus, Jesus, é soberano para revelar Deus. E Ele tem autoridade para convidar as pessoas para irem com Ele. Jesus tem essa autoridade. Essa compreensão que Jesus não faz exigência errada, Ele faz exigências pesadas para nós. Radicais. Você vê no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala as parábolas do reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Só que Mateus escreve para os judeus. E os judeus não aceitavam falar o nome de Deus
de qualquer abertamente. E aí Mateus fala do reino dos céus. Mas tem várias parábolas no capítulo 13 de Mateus, onde Jesus ele mostra para nós a necessidade para entrar no reino dos céus, como temos que fazer muita coisa. Fala daquela parábola do tesouro escondido, aquele homem, antigamente as pessoas escondiam os tesouros, e uma pessoa foi lá e viu aquele tesouro, e ele vende tudo para comprar aquela propriedade. E assim somos nós deixamos tudo para seguir Jesus. Isso implica em renúncia, implica em obediência, implica em mudança de vida, em novidade de vida, em atitude, em prática de vida. Tudo isso nós precisamos fazer para seguir Jesus. A parábola da rede, quando ele lança aquela rede no mar, traz vários tipos de peixe, todo tipo, e alguns ele seleciona, os pequenos, os grandes. Ali ele estava falando do juízo final, que será assim, os ímpios serão lançados fora, e os que seguiram Jesus estarão com ele por toda a eternidade. Falava do joio e do trigo, quando Jesus fala que ele planta o trigo e vem o inimigo à noite e planta o joio. E aí vem alguém que quer ser feliz, não sei, deixa crescer junto. Nós vivemos num mundo decaído pelo pecado, nós vivemos crescendo junto com os ímpios, mas no final, tudo será esclarecido. Jesus sabe, aquele que o seguiu e aquele que não seguiu. Mas ele agora vai dizer no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Interessante que naquela época o jugo era tipo um objeto feito de madeira, que unia dois animais, normalmente dois bois, para puxarem cargas pesadas. Isso era o jugo. E a interpretação dos fariseus da lei, com a sua extensa lista de proibições, havia se tornado um fardo esmagador. Mas era considerado de origem divina pelo povo. Era a lei, era o mandamento, mas era pesado. E o jugo do discipulado de Jesus, por outro lado, traz descanso. Em vez de mero comprometimento com a lei, Jesus ele traz para nós algo diferente. O jugo de Jesus é fácil de carregar, não por ser menos exigente. Porque seguir Jesus tem exigências, como nós falamos. Mas porque a força de Jesus, a força do Messias, mediante o Espírito Santo, possibilita carregá-lo. Jesus convidou os que sofriam sob o peso das demandas dos fariseus para vir até ele. Vinde a mim. Jesus quer nos livrar desse fardo pesado, porque o jugo dele é leve. Aqueles rituais não precisam mais fazer. Podemos servir em qualquer lugar. Não há mais um lugar específico, não há mais. Para encontrar a salvação que o coração dele desejava, Jesus quer que todos nós tenhamos a salvação. Quando Paulo escreve à igreja, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que Deus tem prazer que todos se salvem. Todos. Deus tem prazer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que eu sou um crítico da eleição, da predestinação.
Que a palavra de Deus, ela diz que Jesus veio morrer por todos. E não somente pelos eleitos. Jesus veio morrer por todos. E eleitos são aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Esses são os eleitos de Deus. A respeito. As pessoas são chamadas a um relacionamento com o Mestre manso e humilde. Jesus nos ensina a humildade. O segredo do sucesso de qualquer homem, em qualquer área da sua vida é a humildade. Ninguém vai para frente, ninguém vai a lugar nenhum com arrogância. Porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta. Vai ter a cobrança. Jesus, ele nos deu uma lição de humildade. Quando ele lava os pés dos apóstolos. Ele é o criador de tudo. Tudo que tem foi feito por ele e através dele. Jesus fez tudo. Ele é a palavra que está lá em Gênesis. Haja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus. E ele encarnou e veio estar entre nós, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Sem Jesus não há salvação, ele é o caminho. Não há outro caminho para salvar fora de Jesus. Todos, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, só terão salvação em Jesus Cristo. Os nossos pais, primeiros pais, eles se salvaram pela fé no Messias que viria. E nós no Messias que já veio, que é Jesus. O judaísmo, como Jesus aqui está falando nesse texto, suporta o jugo da lei, que se tornou um fardo pesado. Mas Jesus oferece independência, um jugo diferente, porque tudo muda. Aquele legalismo que existia pesado não precisa mais ser feito. Porque Jesus está dizendo: eu transformei tudo isso em dois. E aí ele diz depois, eu dou antes da sua morte, quando Jesus estava próximo da sua morte, Jesus dá um novo mandamento. Amarás ao teu próximo como eu vos amei. Não é fácil. Você amar o seu próximo como Jesus nos amou. Porque Jesus nos amou de forma incondicional. Nós éramos ainda pecadores quando ele nos amou. Vejam quanto isso é difícil. Jesus está contrastando o seu jugo com as exigências religiosas dos líderes espirituais de Israel. Eu quero concluir dizendo que incluía 613 mandamentos do Antigo Testamento e seus desdobramentos por meio das tradições. Jesus está dizendo agora é fácil e leve, não porque requer menos responsabilidade, mas porque é administrado por um pastor que é Jesus, que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. E Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor de tudo, Ele oferece descanso para cada um de nós. Que essa palavra ela venha nos trazer refrigério para a nossa alma, que nós possamos entender que sem Jesus nada podemos fazer. Que Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez falar com Deus. Feche seus olhos, curvem suas cabeças. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de pregar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra faça morada em cada coração. Que essa palavra ela atinja, Senhor, os recantos do mundo, Senhor, através das mídias sociais. E aqueles que ouvirem esta palavra, Pai,
ela seja tocada pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que haja conversão, para que haja novidade de vida, Pai. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra abre caminho para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, Pai. Para que haja salvação e que haja vida eterna, Senhor. Para aqueles que Te aceitam, aqueles que agora reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador, meu Pai. Fica conosco, meu Pai, nos abençoa. Oramos agradecido por tudo que o Senhor fez e fará, por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.